Sejam bem-vindos para o processo de demonstração da multa contratual, tá? Foi identificado que várias IEs não executavam esse processo da maneira correta, tá? Então, vocês têm que pegar o contrato, deixar no mural, porque lá informa que é cobrado uma multa de 10% sobre a semestralidade que o aluno está cursando. Então, após o aluno fazer o pagamento da primeira parcela, e ele solicitar uma transferência, ele deve pagar a parcela do mês que ele solicitou a transferência, do mês vigente, mais a multa de 10% sobre a semestralidade que ele estiver cursando. Tá certo? Então, neste tópico, iremos mostrar esse processo. Então, a gente clica em financeiro contábil, vamos em contratos, coloca o aluno desejado, clico em anexo, parcela. Primeiramente, devemos incluir a parcela referente à multa contratual e somente depois da geração da parcela é que devemos realizar a alteração de status do aluno de matriculado para transferido. Então, neste exemplo aqui, o aluno pagou a primeira parcela do mês 7 e já pagou a parcela de agosto. Como ainda estamos em agosto, ele teria que pagar a parcela de agosto. Como ele já pagou, então temos que lançar agora somente a multa referente à semestralidade. Quanto que seria a semestralidade desse aluno? De acordo com o número de disciplinas que ele tiver matriculado, que neste caso aqui a gente clica todas as parcelas, pede para simular cálculo aqui, ó, e a gente vai visualizar aqui qual o valor que esse aluno iria pagar a prestação de serviço dele aqui, ó. Então, ele teria 288. Então, eu teria que aplicar uma multa de 10% sobre a semestralidade, que no caso daria R$ 288. Então, como é que eu já peguei aqui e aplico 10%, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou incluir uma parcela. Venho aqui, coloco parcela 1, cota 1, e o serviço rescisão contratual. Clico em OK, coloco aqui parcela extra e coloco a data do vencimento. Então, não tem até o dia 30 para poder pagar essa parcela referente à multa contratual. Coloco aqui a competência que ele se destina e vou colocar aqui o valor referente à multa contratual, que é os 10% de 2.088. Clico em OK e ele criou a parcela. Depois disso, eu iria marcar a parcela que eu criei e pedir para gerar o lançamento. Depois de executado esse processo, ia ficar com esse símbolozinho aqui de em aberto nessa parcela. Depois da parcela ter sido criada, é que nós iríamos lá na tela de matrícula, copiei o RA novamente, matrícula, avaliação e matrículas. Coloco aqui por RA ou por nome, tá? Executo, coloco o RA desejado. E agora eu iria fazer o processo de alteração de status, porque esse aluno está matriculado. Como é que eu fiz isso daqui, ó? Só peguei e joguei para cima. O status de matriculado e iria alterar ele. Então, o aluno está matriculado nas disciplinas. E aqui eu iria marcar, ó. Marco aqui o aluno, iria em processos, alterar a situação de matrícula. Aqui eu clico em avançar. E aqui eu coloco o status, ele foi transferido para outra IES. Só que muitas unidades, e qual é o motivo de alteração? Motivo de alteração, transferência de IES. Então, muitas pessoas estão executando esse processo dessa maneira, clique em avançar e executa. Só que está faltando preencher alguns campos importantíssimos, que são, sempre que executar esse processo, tem que marcar isso daqui, ó, cancelar lançamentos em abertos e não vencidos. Como eu mostrei lá anteriormente, o aluno tinha pago a parcela 7 e a parcela referente ao mês 8. E a parcela de multa eu criei
com vencimento no dia 30/8. Então, o que eu faço aqui? Eu quero cancelar as parcelas de setembro para frente. Se tivessem sido criadas, este processo iria cancelar essas parcelas, que no caso seriam cobradas indevidamente. O aluno está solicitando a transferência. Então, eu coloco 1/9/2019 e a data de cancelamento do contrato, o dia que o aluno solicitou a transferência. No caso, ele solicitou a transferência hoje. Essa aqui é a forma de realizar o preenchimento deste campo, deste assistente. E clico em avançar e executar. Tá certo? O que acontece? Se porventura você tiver feito o cancelamento do contrato e esqueceu de incluir a multa, deve ser aberto um SGS para que a gente possa ativar esse contrato e vocês incluírem a parcela corretamente. O fluxo correto é sempre criar primeiro a parcela, analisar o que foi pago ou não, o que tiver sido gerado, que não é para ele pagar, que eu falei, que é do mês vigente que ele deve pagar, para colocar a data correta para poder executar o cancelamento. Depois desse processo, ele iria cancelar as parcelas que tivessem sido geradas, caso houvesse, iria cancelar o contrato, informar a data que eu coloquei no processo, iria alterar o status para transferido e alteraria o status das disciplinas. Tá certo? Então, este é o fluxo do processo de multa contratual.